Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Conectando. A gente já vai iniciar, terminando as configurações aqui. Aqui. Configurando, a gente já inicia, pessoal. Alô, alô, boa noite, Psis. Vamos iniciar nossa última apresentação aqui na primeira semana da psicologia, organizada pela Sociedade dos Psicólogos, edição 2020, a primeira de muitas. Na apresentação de hoje, opa, que está sinalizado errado aqui em vermelho. Essa daqui de baixo. O Igor, meu colega, amigo, sócio fundador da Sociedade dos Psicólogos também, vai falar hoje aqui sobre a clínica de Lacan na atualidade. O Igor é psicólogo, é psicanalista, se formou comigo, é um dos sócios fundadores da sociedade, organizador também dessa semana. Boa noite, Igor, passo a palavra para ti. Bom Boa noite, seminário. Caio. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Caio, pela introdução. Obrigado, pessoal, pela presença. Eu já vejo que tem algumas pessoas se conectando. E acho que é só legal reforçar antes de começar que a gente, né, fez essa semana temática, semana de psicologia, por conta do Dia do Psicólogo, né, que foi ontem. Foi uma ideia aí que foi trazida para o grupo pelo Caio, né? Eu agradeço, Caio, pela indicação, pela ideia aqui. E a gente conseguiu fazer algumas lives, até a gente teve convidados aí participando, e todos os materiais já estão disponíveis, né, no YouTube da Sociedade dos Psicólogos, então podem dar uma olhada por lá. Todos os vídeos, todas as lives já estão disponíveis para consulta e para quem quiser assistir ou reassistir, né? Mas vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é falar um pouquinho da clínica de Lacan na atualidade, né? Eu vou fazer um recorte aqui, né? A ideia é falar um pouquinho mais sobre os últimos desenvolvimentos e um pouquinho de como que Lacan pensava, né, a clínica do futuro e de quais aí as diferenças que a gente pode marcar com relação à primeira clínica de Lacan, também chamada clínica do simbólico. Eu vou tentar fazer aí uma passagem pela obra do Lacan, não sobrevoo aqui sobre alguns períodos, para poder marcar, né, como a gente pensa a clínica hoje, como que a maioria, ou pelo menos alguns lacanianos acabam pensando, teorizando e praticando aí a psicanálise hoje em dia, que certamente não é a mesma de quando Lacan começou a clinicar, nos anos 50, começou a ensinar, e certamente não é a mesma de Freud, quando ele começou a ensinar também. E aí, só para né, fechar essa questão de apresentação, né, como o Caio comentou, eu sou psicólogo de formação, sou psicanalista de orientação lacaniana, me formei em psicologia na FMU, inclusive junto com o Caio,
em psicanálise pelo IPLA, né, Instituto de Psicanálise Lacaniana aqui de São Paulo, que é dirigido pelo Jorge Forbes, foi criado e dirigido pelo psicanalista Jorge Forbes. E ele, inclusive, é alguém que acaba, né, falando muito da segunda clínica, acaba trabalhando e pensando muito sobre esse tema da psicanálise na modernidade, né? Então, é um pouquinho, né, do trabalho dele também que eu vou me pautar aqui para trazer alguns conceitos, algumas ideias que ele tem. Então, para fazer essa marcação, né? E acho que é legal a gente começar, né, comentando que o Lacan ele tem uma obra extensa, aí, né, mais de 30 anos, ou quase 40 anos de trabalho, de pensamento, tanto escrito quanto seminários falados. Então, é sempre importante a gente localizar, né, quando a gente está falando de algum conceito em psicanálise, de qual momento desse autor que a gente está falando. Então, tanto seja ele, né, não só o Lacan, né, mas seja o Freud, Winnicott, Klein e outros pensadores, não só da psicanálise, é importante a gente sempre ter em mente que os conceitos, né, e o entendimento daquele autor, daquele pensador vai mudando, como o nosso entendimento vai mudando durante o tempo, a partir de diversas relações, diversos contatos aí com outras teorias e a evolução própria do pensamento. Então, o entendimento de algumas coisas vão acabando mudando, né? Então, para a gente falar de Lacan, né, acho que uma coisa que todo mundo pensa em primeiro momento quando vê Lacan ou quando ouve falar de Lacan é que é sempre uma teoria muito difícil, né? Uma clínica muito difícil, talvez muito difícil de entender, né, o que ele queria dizer e de fato, né, o Lacan ele tinha uma forma talvez muito rebuscada, às vezes muito erudita de falar, e isso acabava dando essa fama, né, que ele teve até os meados aí dos anos 60, quase anos 70, onde ele não era tão conhecido publicamente, mas que ele tinha ali uma certa fama, né, uma aura de xamã ali, né, quase que distribuindo o saber dele na palavra verbal, né? Ele tinha, né, claro, todos os seminários que ele ministrava, mas ele não tinha nem sido publicado, né, os escritos, que é o principal, talvez a obra mais conhecida dele, que eu até tenho aqui uma edição, que foi quando ele realmente estourou, né, não só na França, mas até fora da França. Ele, né, começou a dar entrevistas para televisão e etc. Foi a partir desse momento que acabou, né, a obra do Lacan acabou sendo conhecida mundialmente na academia, né? Mas, para a gente fazer, né, começar a fazer uma divisão, talvez, aí da obra do Lacan, é importante a gente pensar que a gente tem aí, talvez, três grandes momentos, né, do ensino do Lacan, da teorização do Lacan. O primeiro momento, né, o primeiro espaço ali de tempo que vai do que é considerado aí o seminário 1 até o seminário 10, compreende ali de 1953 até 1962, 63, por aí. É o primeiro momento onde o Lacan criou, né, e trabalhou no que hoje é chamado da clínica do simbólico, né? E para falar, né, acho que até um parênteses aqui, quando a gente fala de seminários, para quem não conhece a obra do Lacan, ele trabalhou durante muito tempo dando aulas abertas, né? Primeiro ele começou no Hospital Sainte-Anne, em Paris, pela IPA, né? Quando ele era ainda psicanalista associado à IPA, aí em 65, 66, quando aconteceu a ruptura do Lacan com a IPA, ele acabou fundando, né, a chamada EFP, ou Escola Freudiana de Paris. Ele passou a ministrar as aulas na Escola Normal Superior, né, o Liceu Normand Supérieur, em Paris também. E nesse momento ele acabou, enfim, esse momento também acaba marcando aí a segunda parte do ensino dele. Mas só fazendo esse parênteses, de que os seminários, quando a gente fala, eram aulas que ele ministrava aberto, começou muito pequeno, né, começou, os primeiros, na verdade, foram até no apartamento do Lacan, começou a ter uma dimensão maior, onde ele trabalhava, no hospital Sainte-Anne, até o momento em que começou a atrair pessoas de fora da psicologia, da psicanálise,
né, estudantes de filosofia, de medicina, de outras áreas, acabaram vindo assistir às aulas dele e fazendo muitas interlocuções. Então, isso também é um aspecto interessante da obra do Lacan, porque ele fazia o seminário ali e o pensamento dele ia evoluindo, talvez, em tempo real. Né? Ele ia trabalhando com o público e dialogando, né, fazendo essa interlocução com o público que aparecia ali. Então a gente teve aí, né, grandes pessoas que acabaram, grandes pensadores, psicanalistas e não só psicanalistas que acabaram tendo aula com ele, o Michel Foucault, a gente teve o Sérgio Leclerc também tendo aula com ele, o Octave Manoni, vários pensadores aí importantes na cena do pensamento francês e também fora, talvez até do pensamento francês, mas eles eram essas aulas que começaram a ganhar uma dimensão muito grande, né? E a partir, né, de 1953, que começa o primeiro seminário do Lacan, que ele chamou, né, dos escritos técnicos de Freud, a gente tem ali o primeiro momento, né, que eu comentei do seminário 1 até o seminário 10, que é o seminário que ele nomeou de a angústia, é o que normalmente se chama hoje da primeira clínica de Lacan, ou a clínica do simbólico também, que era uma clínica onde ele estava repensando, ele estava retornando e repensando a obra do Freud. Então ele acabou atualizando diversos conceitos, como a transferência, como a intervenção do analista, como o tempo de sessão, que aí foi um dos grandes motivos também da ruptura dele com a IPA, né? E é uma clínica em que ele teorizava muito e que fazia muita interlocução, na verdade, com a linguística, né, de Saussure. Então, ele leu muito o curso de linguística geral do Saussure, debatia isso muito, né, todo o momento dos famosos aforismos dele de o inconsciente estruturado como uma linguagem, né, todo a teoria do significante e significado acaba aparecendo nessa primeira clínica, como é chamada hoje. Depois, né, a partir do seminário 11, ali chamado, né, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, até mais ou menos o seminário 19, que vai ali até 71, 72, acontece um período de mais interlocução, mais relação com a lógica, com a topologia. É o que muitos psicanalistas hoje chamam de virada lógica do Lacan, que coincide naturalmente com a própria ruptura dele com a IPA, a fundação da Escola Freudiana de Paris, e é um momento onde ele acaba dialogando e criando, né, os famosos matemas, né, dele, os esquemas lógico-matemáticos. Foi o momento que ele começou a pensar, né, em como trazer a psicanálise para um debate científico, como trazer e inserir a psicanálise mais no ambiente da academia, da universidade. Ele pensava, né, e ambicionava trazer ali, poder debater a psicanálise quase como uma ciência exata, né? Então por isso ele fazia justamente a introdução com a matemática, com a topologia e etc. Então, né, a gente tem esse período que é o mais, talvez, nebuloso ali do Lacan para muita gente. E aí, a partir do seminário 20, né, 19, 20, ali ou mais ainda, que vai aí 1972, 73, até a morte do Lacan, até um pouco antes, quando ele parou de ministrar os seminários, né, em 1978, 79, que ele acabou parando, a gente tem a chamada hoje segunda clínica de Lacan, ou a clínica do real, que foi um momento onde o Lacan acabou repensando muitos conceitos da obra dele. Foi um momento onde ele acabou, né, passando para a teoria da sexuação, foi um momento onde ele acabou priorizando o que ele chamava de gozo, né, e como trabalhar sobre o gozo com o paciente. Não que ele tenha abandonado as noções de significante, significado, mas elas ficaram talvez menos estruturalistas como eram no começo, e naturalmente o Lacan ele tinha um viés muito estrutural no começo, então ele tinha todo o contato com o Claude Lévi-Strauss também, toda a antropologia de Lévi-Strauss foi uma coisa que pautou muito o começo da obra do Lacan,
Então a gente tem essa diferença e é importante só a gente marcar, né, que essa diferença acaba vindo do Lacan repensando e refletindo que, bom, a gente não vai conseguir, talvez, a gente não vai conseguir atender, a gente não vai conseguir pensar o tratamento dos pacientes da mesma forma como Freud pensava e como a gente pensava 50 anos atrás. Né? Ele falava que, né, a nossa prática, a nossa escuta, né, as nossas intervenções enquanto analistas não iriam surtir mais efeito pela subjetividade ser diferente. Né? A gente tem sempre uma frase famosa do Lacan que o analista ele tem que estar, né, sempre no horizonte da subjetividade da sua época. Esse é uma frase bem famosa dele que mostra como a gente tem que pensar, né, que as relações sociais, o chamado laço social, como Lacan chamava, é diferente, vai mudando e a gente tem que estar a par dessas mudanças para conseguir suportar os pacientes. E aí, né, fazendo só essa linha do tempo aqui para mostrar um pouquinho de onde estão alguns dos conceitos do Lacan, só para localizar vocês que a gente vai acabar tentando falar um pouco mais aí do seminário 20 para frente. Né? E eu queria lembrar vocês, podem mandar dúvidas, intervenções aqui, comentários no chat, eu vou estar atento aqui. Deixa eu ver se já chegou alguma coisa enquanto eu tomo uma água aqui. Então a gente faz uma pequena pausa. Deixa eu ver se já chegou algum comentário aqui. Boa noite, Caroline. Eu vi que tem um pessoal comentando aqui. Se tiverem dúvidas, comentários, enfim, fiquem à vontade para mandar no chat que eu vou acompanhar. O Caio também está acompanhando aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Mas, voltando, né, aqui para esse pensamento, né, o Lacan, ele, ali já no final dos anos 60, começo dos anos 70, observa que, bom, a gente não vai conseguir atender da mesma forma como Freud atendia, como eu comentei, e como se atendia e como se pensava a análise anteriormente. Né? A gente tem que pensar que quando a psicanálise nasceu, ali foi, enfim, principalmente desenvolvida com Freud, ele tinha ali a clave do que a gente chama do Édipo, né, onde a gente tinha uma sociedade estruturada no paternalismo, uma sociedade estruturada verticalmente, uma sociedade hierárquica, digamos assim, e acontece, né, justamente essa revolução do laço social a partir da segunda metade do século XX, mais ou menos. Muitos pensadores fora até da psicanálise falam dos anos 60, né, como muito importantes para a revolução do feminismo e de outras causas também. Mas o que é importante a gente pensar é que realmente tudo acaba mudando no século XX, então o Lacan acaba percebendo que não vai ser a mesma coisa, porque a gente não pode tentar atender os pacientes só pensando no Édipo. Né? Muita gente fala até que a segunda clínica de Lacan seria uma clínica além do Édipo, né? Onde a gente tem que pensar em três termos ali, basicamente, que são o real, simbólico e imaginário, que são conceitos que o Lacan trabalhava desde o começo, na verdade já estão presentes, se vocês pegarem para ler desde os escritos técnicos de Freud, o primeiro seminário, ele já fala de simbólico, imaginário e real, mas ele ainda atrela muito aquilo, se a gente pensar no diagnóstico, por exemplo, as estruturas clínicas, né, todo o tratamento de um paciente era pensado a partir da estrutura clínica, e esse modelo estrutural para o Lacan acaba não funcionando mais quando ele acaba, né, justamente focando no real, simbólico e imaginário como três instâncias ali que formam basicamente a subjetividade do ser humano e que dão ali a borda para o sujeito viver e circular no mundo, e ele acaba focando, né, em como essas três instâncias se articulam em cada sujeito para pensar o tratamento de maneira individual.
Então, isso é importante, eu acho que é legal comentar, né? O real, o simbólico e o imaginário basicamente se tratam aí realmente dessas três áreas aí, ou aspectos, talvez, da experiência do ser humano. O imaginário, né? Primeiro a gente pode pensar na nossa relação com as imagens, nossa relação de identificação com outras pessoas, com outras coisas, com causas, com objetos aí. E se tratam aí realmente basicamente dessa relação quase que sem, né, não mediada pelo sim, não mediada pela palavra, né, não mediada pela falta, né, uma relação mediada ali por uma identificação que é muito importante no começo, né, da nossa vida. Então, né, o Lacan falava que o sujeito nasce e ele vai se identificar, né, ele vai fazer uma ligação ali simbiótica quase com a mãe, né, ou com outro ali, como Lacan vai nomear. E essa relação ela vai, né, criando toda a cultura vai acabar sendo passada para o sujeito através do simbólico e do imaginário no começo, mas para dar essa borda do que sou eu, do que é o outro, né, a gente precisa da solução imaginária de corpo, né? E aí a gente pode pensar o simbólico como tudo aquilo que é da ordem da palavra, da lei, né, tudo aquilo que é da ordem da própria castração, né, como Freud nomeava, né, para o Lacan isso é o simbólico agindo, que é basicamente tudo aquilo que ordena, né, a sociedade no sentido de que existem coisas e lugares para cada atividade ou para cada papel social, né? Então você não pode fazer tudo aquilo que você queria a todo momento. Então o simbólico ele faz, né, justamente a entrada do sujeito na lei e no jogo da sociedade, no jogo civilizatório ali. É, então, a linguagem, né, por exemplo, que é algo que é super importante para o Lacan, super caro, acaba entrando, né, e acaba, né, entrando justamente nesse campo do simbólico, né? Então, a criança quando ela adquire, né, a linguagem, a gente, né, é uma marca da entrada no simbólico, é uma marca justamente da entrada nesse mundo. E a terceira noção, né, o real, ele é justamente tudo aquilo que as outras duas instâncias não conseguem dar conta, não conseguem nomear, né? Então a gente tem, por exemplo, a morte é algo que é da ordem do real, né? É tudo aquilo que é um muro onde a gente não consegue dar palavras, não consegue simbolizar, ou mesmo, né, não nem simbolizar, nem refletir sobre, nem talvez, como eu posso dizer, algo que não pode ser integrado, né, na história do sujeito, não pode ser integrado no psiquismo do sujeito, como Lacan falava, é justamente o muro ou a barreira da linguagem ali, isso sendo real, né? Não se trata da realidade, mas sim daquilo que é da ordem do real para o Lacan. E isso é importante porque a segunda clínica do Lacan vai se pautar nessa noção de real e nessa noção de real enquanto algo que um analista tem que trazer para a sessão com o paciente, né? Enquanto que na primeira clínica, né, do Lacan, na chamada primeira clínica ou a clínica do simbólico, é aquele momento onde o Lacan ele trabalhava toda a teoria do significante, significado, onde ainda, apesar de ser diferente do que Freud fazia, ainda se tratava de decodificar o sintoma no sentido de entender, né, e fazer com que o paciente entenda o sintoma e do que se trata aquilo, né? O Lacan ele falava que todo sintoma, né, ele todo sintoma, todo ato falho, por exemplo, é algo que é uma mensagem cifrada para alguém, né? Uma mensagem cifrada para o grande outro. E o analista ele se trata ali de alguém que tem que tentar, de uma certa forma, decodificar essa mensagem que está vindo em um sonho, em um ato falho, daí fazer com que o paciente também se dê conta daquilo para que ele possa se movimentar, né? Para que ele possa se movimentar, se curar, talvez, entre muitas aspas, mas se movimentar e talvez se livrar de um certo sofrimento, né? Isso, né, pensando na primeira clínica, na clínica do simbólico. Então, era uma clínica, né, onde se dava
mais sentido, talvez, às coisas e aos sintomas, né? E na clínica do real é um pouco diferente, na clínica justamente da atualidade, como a gente fala, porque o mundo acaba ficando mais sem sentido, né? Quando a gente não tem mais essa orientação, talvez hierárquica, né? Essa orientação de pirâmide, onde tem o pai na família, o chefe na empresa, onde a gente não tem mais essa essa orientação até paternalista, né, a gente tem uma revolução nas relações de maneira mais horizontal, né, onde se fala muito isso no mundo corporativo, né, de uma decisão horizontal, de relações de time, de grupo horizontais, mas isso não é só nas empresas, né, isso é no mundo como um todo. Né, o Lacan ele brincava ali no final dos anos 70 que a gente não faz mais nada como se fazia antigamente, né? Tudo mudou. A não ser talvez nascer e morrer, a gente, enfim, talvez isso até seja um pouco diferente. Não se faz mais as coisas como se fazia antigamente. Então, até pegando esse gancho, né, o George Forbes mesmo, esse teórico que eu comentei, esse psicanalista brasileiro, ele cunhou, né, a palavra Terra 2, né, uma palavra que ele, né, uma expressão que ele usa para falar, né, e para marcar essa diferença do laço social. E como em Terra 2, né, as coisas são diferentes, a gente não pode pensar mais estruturalmente como Freud, como o começo do Lacan também se pensava, né, em talvez diagnosticar e atender com base em neurose, psicose e perversão. Né? Isso é importante porque hoje talvez as pessoas que trabalham né, com a clínica do Real, com a segunda clínica de Lacan, acabam não pensando e não falando mais em neurose, psicose e perversão, não falando mais em estrutura clínica e falando muito mais no emaranhamento do nó. Né? Isso eu acho que é importante abrir um parênteses, porque no final da vida do Lacan, ele utilizava, né, uma formação, ali uma formação topológica, que é justamente o nó borromeano, né, que ele é basicamente três aros que são interligados entre si, e se um dos aros cair, se soltar, né, toda a formação ali desmonta, toda a formação ali topológica desmonta. Então, ele usava isso para representar o real, simbólico e imaginário. Justamente que a forma como esses três vão se entrelaçar, a forma como esse nó vai ser criado é individual para cada sujeito, em como o imaginário atua na subjetividade daquela pessoa, como o simbólico, como o real está colocado ali. Então, basicamente isso que se utiliza, né, para pensar no tratamento, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. É importante marcar, né, que é uma coisa muito em construção. Apesar do Lacan ter morrido em 1981, né, ele teve não tanto tempo para trabalhar e para teorizar como ficaria justamente essa clínica do real. Né? Então, por isso que é até um pouco difícil, né, porque se a gente pensa, putz, então não tem talvez uma estrutura, não tem um diagnóstico tão definido, né, para se trabalhar com os pacientes. E se trata disso mesmo, né? Eu acho que é uma clínica que ficou ali talvez inacabada e que os colaboradores do Lacan tentaram pegar depois e trabalhar em cima daquilo, né? O próprio Jacques Miller, aqui no Brasil o Forbes, etc., acabaram, né, pensando em como continuar essa clínica, né, essa clínica não estrutural ali. Então, né, a gente pensando no tratamento, né, muito mais enquanto a possibilidade do sujeito circular no mundo, né, a possibilidade do sujeito passar de uma posição ali que ele se queixa para uma posição em que ele pode fazer, ou como o Forbes fala, inventar algo com o próprio sintoma, né? Deixa eu tomar uma água aqui e checar os comentários. Pessoal, fiquem à vontade para mandar intervenções aqui. Tem bastante gente conectando aqui. Caio, não sei se você falou alguma coisa. Vi que você abriu a câmera.
Mas, pessoal, basicamente, né, tomando um café, aí, mas basicamente, pessoal, se trata essa clínica, né, do Lacan, essa clínica do real, como a gente chama, essa clínica na atualidade, se trata muito mais né, de dar muito mais, talvez, consequência, mais impacto às palavras do paciente, mas é uma clínica que não necessariamente, né, a gente pensa, talvez, em curar ou levar à felicidade, né, isso são coisas que não estavam presentes no vocabulário do Lacan, normalmente, mas ele falava muito que atualmente se trata, né, de fazer o paciente reentrar na própria casa, né? É um momento ali, né, onde o sujeito, a gente trata de fazer o que o Lacan chamava de torção discursiva, né, para que o paciente ele possa, né, fazer algo com aquilo né, que lhe é impossível deixar, né, como o Lacan falava, né, de o sintoma de cada um tem um sintoma, de todo mundo vai sofrer de uma forma ou de outra, mas se a gente pode usar, né, para que a gente possa usar isso, possa usar as nossas próprias questões para fazer e para inventar uma forma no mundo, né? Isso é tudo aquilo que o Lacan falava do gozo, né, como o ganho primário, né, do sintoma. A gente sempre, muitas vezes pensa no ganho secundário de um sintoma, mas o Lacan ele brincava que o gozo, né, como ganho primário ali, é, é algo que é formado, né, justamente dessa relação entre prazer e desprazer, né, essa dualidade consciente e inconsciente, né, o gozo enquanto algo inacessível àquele que fala, mas que ele está muito ligado à repetição, à pulsão de morte, depois o Lacan vai pensar isso, e se a gente traduzir isso para a clínica, né, é como se a gente tivesse que trabalhar e ajudar o paciente a suportar o próprio excesso, né, a levar o paciente a estruturar a sua identidade, né, como o Lacan falava, no desejo e não mais no olhar do outro. Então, isso é importante que a gente tenha essa mudança de uma posição para outra, né? Então, a mudança de tempo, onde o sujeito ele vai perceber o que está mais relacionado ao desejo dele e o que está mais relacionado ao que o outro quer dele. Não que isso talvez não tivesse presente na primeira clínica ou no começo do pensamento do Lacan, mas é uma coisa que acaba sendo muito mais cara num mundo cada vez mais globalizado, como Lacan via no final. Né? Então, hoje a gente vive um mundo onde a informação é muito rápida, as relações são muito rápidas, e a terapia, né, ou talvez a psicoterapia, a análise, ela não é diferente, não é diferente no sentido de que ela tem que se atualizar para se manter ali relevante no mundo. Então, a gente tem essa mudança, né? A gente percebe essa mudança em vários aspectos aí, talvez, da clínica, né? O próprio tempo de tratamento, né? A gente pensa a ele de uma forma talvez um pouco mais reduzida, né? Que o pessoal não precise ficar anos e anos aqui, que a gente consiga, né? Fazer né, a pessoa se movimentar logo no começo, nas primeiras sessões, né? Então, se a pessoa ela chega se queixando de uma determinada coisa, né? A gente vai tentar entender e já plantar ali talvez como o Forbes fala de plantar uma sementinha da dúvida ali de por que ele está nessa posição, por que ele está se queixando dessa posição. É um tratamento de urgência, né? De implicação, talvez. Tem algumas pessoas que brincam, né, com aquela expressão de Freud explica e Lacan implica, né? Então a gente tem essa percepção de que o tratamento acaba sendo mais rápido pela falta de sentido, onde a gente talvez hoje tente dar menos sentido do que se dava antes, né? Não que o sujeito ele não vá, por exemplo, trazer um sonho, né? Se acontece um ato falho, a gente não vai marcar, mas se trata de talvez um tempo mais rápido enfim,
por uma percepção não só do analista, né, mas do mundo de forma geral, como as coisas andam mais rápido, o paciente não pode ficar parado, né? Então a gente tem essa mudança, né? Até na transferência, né? Onde a gente muitas vezes o analista, né? Ele tem que tentar instaurar a transferência mais rápido, se colocar talvez um pouco mais ali nas primeiras sessões, para que a gente possa passar, né, da transferência, como a gente pensa, da transferência imaginária no começo para a transferência simbólica em um tempo mais curto, né, um tempo mais reduzido, que né, eu até recomendo um trabalho de doutorado da minha supervisora, de uma colega que é a Lisiane Facchineto, a doutora Lisiane Facchineto, ela fala, né, da transferência nas relações de trabalho, na transferência nas relações aí de produção. E ela vai realmente trabalhando o que é a transferência imaginária, o que é a transferência simbólica, a transferência ali de trabalho, como a gente fala. Então, no começo, né, o paciente ele acaba se ligando muito no imaginário mesmo do terapeuta, de como ele está vestido, do como é o consultório, agora, né, de como é a casa nesse período de pandemia. Então acaba sendo, né, essa transferência mais massiva ali de talvez tentar falar e tentar entender o que o terapeuta está querendo ouvir, e isso acaba mudando depois, né, dessa transferência mais simbólica, que acaba aparecendo mais né, relatos ou situações assim como, putz, eu estava ali, estava acontecendo tal coisa na minha vida, e aí eu pensei, nossa, eu vou ter que falar isso para você, né? Ou o que você, eu fiquei pensando o que você faria nessa situação, são coisas que os pacientes acabam falando muitas vezes, e isso são indícios, né, aí de transferência, e dessa transferência chamada simbólica, né? E o que eu quero dizer é que hoje o analista lacaniano talvez ele pense mais em se colocar mais, em talvez falar um pouco mais nas primeiras sessões, para que essa transferência aconteça mais rápido, né? Que essa transferência de trabalho e produtiva seja mais rápido. Até, eu acho que também um outro aspecto que é importante de diferença, né, é que o Lacan ele já estava começando ali, né, na primeira clínica, essa questão de redução de tempo de sessão, né, não mais 50 minutos, uma hora, acabava trabalhando com um tempo variável, e no final da vida, né, ali nos últimos anos, ele atendia realmente muito rápido, com tempo realmente muito variável, apesar de ter sessões com pacientes que demoravam mais, mas ele tinha algumas sessões que eram ali só alguns minutos, ele já mandava a pessoa embora, então criou-se toda uma aura ali, uma mística no Lacan, de como ele tratava ali, pensava e não dava muita explicação. E eu acho que esse fato de não dar muita explicação, eu acho que é um ponto importante aqui, né, da segunda clínica para frisar, de como a gente não tem, né, essa necessidade, talvez, de dar mais explicações para o paciente, ou talvez, né, interpretar, não se trata tanto disso hoje em dia, né? A gente não faz, não que não se faça, mas não é talvez o objetivo como era com Freud, né? Do Freud, ali tinha uma postura muito de interpretar e apresentar para o paciente a percepção dele sobre os sintomas, sobre o sonho do paciente. Aqui a gente tem uma coisa muito mais de brincar, talvez com a ironia, de brincar aqui de deslocar ali o paciente do próprio discurso, né? A gente tem que fazer essas, como a gente chama de mudanças discursivas, fazer uma brincadeira ali, olhar aquela situação por um outro lado, para que o paciente ele consiga, né, mudar o próprio caminho, né? E no final das contas, o que a gente pensa é justamente que a pessoa ela tem que circular, mas que ela possa circular mais no mundo, né? Então, por isso a gente tem que tirar justamente essa pessoa de uma relação, né, talvez muito mais de espelhamento com o outro. Então, foi um pouco disso, né, de que se trata a clínica de Lacan na atualidade. Né? É uma ética aí mais da consequência, né, de dar consequência à palavra do paciente. Bom, eu acho que
é um pouco disso que eu tinha para trazer hoje. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aproveitando para tomar uma água, deixa eu ver se tem alguma dúvida, algum comentário aqui do pessoal no chat. Mas para fechar, né? É um pouco disso no sentido de que a pessoa, né? O que a gente pensa hoje na clínica é que a pessoa ela consiga se reposicionar, né, frente ao próprio excesso, ao próprio, como lá que eu chamava de gozo, né? A gente pensa, né, em trazer muito mais o real, por isso a clínica do real, muito mais em conta e menos o simbólico ali para a sessão, né? Então acho que se trata um pouquinho mais, né, um pouco mais de velocidade na sessão e no próprio tratamento, né? Se trata um pouco disso. Bom, Caio, acho que você agora. Oba, viva! Obrigado, Igor, pela excelente explanação. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, quem passou por aí também. Caso tenham algum questionamento, comentário, pergunta, aproveitem para enviar que a gente ainda está online. O Igor, né, particularmente, na minha visão, ele apresenta, consegue simplificar tão bem o Lacan, que é um autor complicado, né, que não só escreve de forma complicada, mas fala de maneira complicada. Né, muitas vezes deixa de falar e faz rabiscos, enfim. Os famosos matemas, mitemas, as formas. Eu acho muito interessante, né? E já dei vários cursos ao lado do Igor, né? Eu particularmente falo um pouquinho de Winnicott e falo por mim e falo pelos participantes dos cursos a nível desse feedback de compreensão facilitada do Lacan mesmo. Pessoal, quem quiser, inclusive, saber mais de Lacan, né, a gente tem cursos sobre isso, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, né, cursos que vão explorar o que foi dito aqui, com slides, com materiais complementares, esse tipo de coisa. Deixa eu só abrir minha apresentaçãozinha aqui. Tivemos nessa semana a nossa primeira Semana da Psicologia, Sociedade dos Psicólogos. A apresentação do Igor fechou agora a nossa semana. Todas essas apresentações estão disponíveis. A ideia era fazer um serviço de divulgação, de comunicado, de informação à sociedade, à comunidade. Então a gente desenvolveu isso, vai ficar aqui no Facebook e já estão todas, com exceção dessa última que está sendo realizada agora, todas já estão disponíveis também no nosso canal de YouTube. Tá? Então quem quiser, dá uma olhadinha lá, é o Sociedade dos Psicólogos Psicoplay. Né? Então tem todas essas palestras que a gente organizou e apresentou aqui ao longo dessa semana. Aguardem a semana de 2021, já estamos conversando com as redes de televisão para a transmissão, recolhendo patrocinadores. Eu enviei um inbox para o Led Zeppelin, ver se eles fazem um show de abertura, então estamos com muitas novidades para a semana de 2021. Pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado por quem acompanhou essa semana aqui com a gente. Me repito, esses conteúdos vão ficar disponíveis. Como sócio fundador da sociedade, tenho alguns deveres, então vou passar um pouquinho do nosso calendário, contatos e serviços. Foi lançado esse ano o primeiro curso totalmente EAD da Sociedade dos Psicólogos. É o Café Psico Lacan e Winnicott. É um curso de 4 horas de duração, dividido em 4 ou 5 módulos. Então, o primeiro dele é uma conceituação geral da psicanálise, um pouquinho ali do Freud, e depois, sim, entra na questão do Lacan, né, nessa divisão histórica que o Igor passou para vocês em 3 tempos, essa compreensão mais estrutural, a questão da compreensão pelo nomo romeano, isto é, o real, simbólico, imaginário. Depois eu falo de Winnicott, desenvolvimento emocional primitivo, ambiente suficientemente bom, verdadeiro self, tendência antissocial, e no final a gente se encontra para fazer um módulo lacanicoteando, encontros e desencontros, aproximações e afastamentos entre Lacan e Winnicott. É um curso que a gente já ministrou presencialmente algumas vezes, e esse ano a gente teve a oportunidade de fazer ele online. Então é o conteúdo do presencial com os plus, né, os acréscimos que a plataforma permite. Então, artigo, exercício de fixação, coisas que a gente não costumava fazer nos presenciais, mas que agora
é possível. Lancei essa semana o Fundamentos da Psicologia Positiva, teorias e implicações, totalmente EAD. Aqui é para falar de qualidade de vida, emoções positivas, bem-estar, estado de flow, né, com base aí no que a psicologia científica vem apontando, principalmente de 1998 para frente. Então, um curso totalmente EAD, 10 módulos de videoaulas, né? Cada um desses tópicos é um módulo, mais conteúdos complementares, anexos, exercício de fixação, vídeo, link, esse tipo de coisa que a plataforma EAD permite. E lancei o meu primeiro curso pelo CISEM, que é o outro grupo que eu cuido, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, esse para falar mais especificamente sobre expressão facial da emoção, linguagem corporal, Facial Action Coding System, anatomia da face humana, macro e micro expressões, informações nas redes sociais. E amanhã, pessoal, Igor e eu estaremos no primeiro dia desse curso, que tem 2 dias, que é As 3 Grandes Forças em Psicologia, amanhã, sábado, das 9 a 1, primeiro dia, depois, no próximo sábado, mais 4 horinhas, o curso total tem 8 horas, e é justamente para a gente falar da psicologia científica, né? Psicologia moderna, de Wundt para frente, dando origem aí essas 3 principais grandes forças, a psicanálise, onde vai estar o Freud, o Lacan, o Winnicott, a Klein, entre outros, o behaviorismo, a parte mais clássica, comportamental. Então eu vou falar de Pavlov, falar de Watson, Skinner. A gente não entra em TCC nesse curso, mas fala de análise experimental do comportamento, comportamento respondente, comportamento operante, esse tipo de coisa. E na parte final do curso, a terceira grande força, né? O humanismo, que compreende também as linhas fenomenológico-existenciais. Então, falar de aqui agora, falar de consciência, falar de empatia e assim por diante. Últimas horas para inscrição, informações no site, e qualquer coisa entre em contato também pelo zap da gente, 11 São Paulo 962630400. Repito que todas essas palestras estão disponíveis nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Essa foi a nossa semana. Muito obrigado. Tem os nossos contatinhos aqui agora. A Sociedade dos Psicólogos trabalha com 2 vertentes, né? Tanto a questão de difusão, informação, atendimento, serviço de saúde mental, de psicologia para a comunidade, quanto a outra vertente que a gente dialoga diretamente com pares, com profissionais da saúde mental. Então, textos abertos, cursos, conteúdos de vídeo, semana da psicologia, esse tipo de coisa. Conteúdos diários sobre psicologia nas nossas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Essa foi a nossa Semana da Psicologia. Igor Banin, devolvo a palavra a você. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Caio. Obrigado todo o pessoal que assistiu. Agradeço muito aí a ideia, a intervenção do Caio em proporcionar aqui, organizar essa semana de psicologia em 2020, e já estou aguardando a semana de psicologia em 2021. Será ainda maior e melhor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Mantenham contato, podem procurar a gente nas redes, seguir. E se gostou, deixa o like, partilha, comenta. Grande abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.